colocar de pé para iniciar o nosso culto. Eu peço oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui reunidos em Teu santo nome para Te glorificar, para bendizer o Teu santo nome, Senhor. Senhor, recebe os louvores, cada adoração, cada pessoa que vai receber a oportunidade, Senhor, que o Senhor possa abençoar e falar poderosamente aos nossos corações. Deus amado, eu te peço por aqueles que ainda estão por vir, abre esses passos, Deus, e em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Será uma dever com a paz do Senhor. E não é 169. Ó Jesus me ama. Vou aqui. Longe do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, Deus. Esse amor é incomparável, né? O amor do Senhor por nós, até nessa linda oportunidade. Amém. Eu queria louvar com a igreja o hino 126. Louvor escrito pela nossa irmã Frida Filho. Amém, igreja? Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz que segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada
clamando o Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte no seu glorioso ser. Quem o coração
Filhos da paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Filipenses capítulo 1. Versículo 12. Ao 18. Leitura alternada, amados irmãos, diz assim a palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Vocês. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por convenção, não puramente julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Todos. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e regozijarei ainda. Glória a Deus, amém. Paulo tinha essa plena convicção de que a vida caminhada com Cristo não é fácil, é cheia de dificuldades, mas ele sabia também que o nome do Senhor há de ser glorificado em todas as circunstâncias, inclusive nos momentos adversos, não é? Amado irmão Iago Pereira, vai aqui por nós. Paz do Senhor a todos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estar nessa noite aqui com o Senhor. Nós queremos te pedir ao Pai a tua graça, a tua misericórdia na nossa vida. Vem nos ensinar, Deus, nos falar o nosso coração através dos louvores, através da tua palavra. Assim, Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Nessa oportunidade eu queria chamar já as meninas da recepção. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Nessa noite quem está nos visitando são os jovens da sede, seus líderes, a irmã Érica e a irmã Aílis, e a Clívia e o Alan da sede também. Se os irmãos estão felizes com a presença dos nossos visitantes, digam como de costume. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Visitantes, seja bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, aquela vista ama você. Sua presença nos dá prazer. Bem-vindos, bem-vindos aqui. Quando quiseres aqui voltar de novo, vai nos alegrar. Deus te ama e nós te amamos, e assim devemos viver. Deus te ama e nós te amamos, e vamos sempre assim. Aleluia, amém. Agradecendo pela oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir agora o conjunto local. Logo após, o conjunto da sede está com a oportunidade. Preciso de ti.
Romanos 7. A gente vai ler o primeiro versículo, aí a gente vai pular para o 4, o 5 e o 6. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Bom, primeiramente, o versículo 1, ele basicamente está falando que a lei ela só vai ter autoridade sobre os vivos. E aí, Paulo continua no versículo 2, no 3 e no 3. Resumindo, ele fala nesses versículos que basicamente a mulher enquanto casada, ela só está junta com o marido enquanto ele está vivo. É basicamente aqueles votos de casamento, até que a morte nos separe. Então, a gente pode tirar disso que a lei ela só vai servir para vivos. E quando você morrer, não vai ter mais autoridade sobre você. Versículo 4. O versículo 4, ele vai basicamente representar a morte e a ressurreição de Cristo, tendo relação conosco nos dias de hoje. Como assim? Bom, praticamente a morte de Cristo, ela basicamente foi um adeus à lei, mortos para a lei. E a ressurreição é como se fosse uma segunda chance para nós. Versículo 5 fala basicamente dos frutos para a morte. Vai falar, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. E que morte é essa? Morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte espiritual vai ser por causa de quê? Vai ser devido ao fardo e o jugo da lei pesada, que Jesus vai apresentar a solução lá em Mateus 11, 28 ao 30. Especificamente o 30, que ele fala assim: pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E isso vai apresentar o descanso para as almas. Os frutos da morte espiritual é basicamente o quê? É a culpa, a tristeza, a angústia e a frieza espiritual, principalmente. Tem a morte física também. A morte física vai ser representada lá em Mateus 6, 23, que vai falar, porque o salário do Romanos, no caso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a morte eterna? A morte eterna é aquela morte que vai acontecer para aqueles que não se arrependeram enquanto estavam em vida. No versículo 6. O versículo 6, ele vai, lá no finalzinho, tratar do novo modo do Espírito e da velha forma da lei escrita. O novo modo do Espírito, ele é basicamente o perdão, a graça, o amor e a intimidade que a gente pode ter com Deus. E a velha forma da lei vai ser fardo, vai ser mais sacrifícios, menos obediência, mais religiosidade, a distância entre o homem e Deus, que praticamente Deus estava ali na frente do homem, só que ele não poderia chegar, porque tinha regras a ser cumpridas e ele não poderia chegar perto da Arca da Aliança. Então Deus estava tão perto, mas ao mesmo tempo estava tão longe. E para finalizar, basicamente eu queria deixar que a lei ela vai servir basicamente para vivos. Só que o amor, a graça e o perdão de Deus vai servir para sempre, tanto para vivos como para mortos. Para vivos, como assim? Vivendo com e para Deus. Mortos, eles vão estar aguardando o seu chamado para a vida eterna. E Deus, ele não está tão longe como nos tempos passados. Ele está basicamente a uma oração da gente. E a sua graça é ilimitada, até que ele venha. Amém. Essa oportunidade que eu ia chamar aqui a irmã Ingrid para estar louvando ao Senhor. Enquanto isso, cadê o irmão Saulo P? Ah, tá ali.
a servir ao Senhor também. Amém, Ingrid? Glória a Jesus. Logo em seguida, a igreja toda vai louvar junto com o grupo. Muito obrigado por mais uma oportunidade, Pai. Obrigado por estar na sua casa. Muito obrigado pelo dízimo e as ofertas, Pai. Que esse dízimo seja entregue nas casas e na mão do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quando a noite fria cai sobre mim e no deserto eu me encontrar.
Passarei uma vida sonho em sua presença.
eu vou obedecer. Sinto até no frio desse vento chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de um plano mar. Se eu posso clamar, desce, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Já posso ver que Aleluia. vai ser melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de um próprio mar. Se eu posso clamar, desce, vem me ajudar. Quem é esse que até o bem vale e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecer? Esse nome toda língua confessará. Céus e terras se cansam pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, desce, vem me ajudar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, desce, vem me ajudar. Pai do Senhor, igreja. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui mais uma vez estamos reunidos, Pai, em Teu nome, para glorificá-lo, para agradecer-te.
para te dar graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E hoje minha esposa está aqui, Pai, com a missão de ministrar a tua palavra, que ela possa ser usada hoje à noite, que o Espírito Santo, que tem total liberdade, já está presente nesse lugar, já tocou os nossos corações com os louvores, se faça presente, Pai, através da boca dela. Nós possamos ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, que o Senhor possa colocar na boca dela aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Então nos faz entender, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, e a tua voz é a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada, que o Senhor deixou para nós. Todos os dias nós queremos te ouvir. No mais, Pai, só te peço sabedoria e discernimento para entender tudo o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Te agradeço por tudo, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, juventude. Tudo bem com vocês em Jesus? Amém? Tudo bem com Jesus e com vocês também? Amém. Graças a Deus por isso. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, pelo convite que meu amigo Tiago fez, né? Saudar aqui os meus amigos e líderes, irmão Iago, irmã Débora, irmã Amanda, irmão Tiago, os nossos músicos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Prometo que eu não vou cansar vocês, porque o que eu tenho para falar, o que Deus colocou no meu coração é algo muito direto, objetivo, e não vou cansar ninguém, tá bom? Vou só dar um recado que tem que ser dado e amém. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quem achou? Amém? Eu não sei como é que está a sua versão, mas eu vou ler na minha, tá bom? A minha diz assim, ó: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Pode você estar assim também? Não, né? Mas essa é a palavra. É viver em paz e ter santidade, né? São dois assuntos que é muito complexo da gente falar e de viver. Porque a gente vive em uma época em que ninguém quer ouvir sobre que eu tenho que ter paz com o próximo e que eu tenho que viver uma vida de santidade, né? Mas eu gostaria que vocês repetissem comigo essas três palavras. Repitam: esforço, paz e santidade. O que é se esforçar? É se animar. É você ter coragem para fazer algo. Se esforçar é você se levantar de uma posição de comodismo e se levantar, se erguer e agir em relação a algo, certo? O que é paz? Se você for olhar lá no nosso amigo Google, é assim que fala, esse negócio é Google, sei lá, como chama? Esse negócio do chat aí também, né? Vai dizer que paz é o quê? Paz é uma relação entre pessoas que estão de acordo uma com as outras. Paz é a ausência de violência. Paz é a ausência de problemas. No entanto, eu não concordo muito. Por quê? Quando a gente vai ler lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, se você quiser colocar aí, Filipenses 4, 7, o Google traz um significado que a paz é a ausência de problema, de violência, e é quando nós estamos de acordo. É possível a gente sempre estar de acordo com alguém? Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. O mundo diz que paz é a ausência de violência e de problema. Já nós podemos aprender na palavra que paz é a tranquilidade em meio aos problemas. Paz é você sentir aquele estado de tranquilidade em meio às guerras. Então a gente entende que paz não é a ausência de guerra, é a tranquilidade no meio delas. Por quê? O que faz a diferença dessa tranquilidade em meio à guerra, irmã Ingrid? É a presença de Jesus. E a paz dele excede o entendimento. Por quê? Porque essa paz que Jesus disse que não dá como o mundo dá, não tem como alguém possa entender, Diego.
Porque você pode estar passando pela maior luta que você tiver, uma adversidade imensa, mas você consegue ter tranquilidade, ter paz, você dorme bem. Pode estar devendo 2 pessoas, Deus e o mundo, mas você dorme. Por quê? Você vai morrer por causa da dívida? Não vai, mas tem gente que não consegue dormir. Que é isso? E muito mais do que isso é só um exemplo bobo. É a paz que excede todo entendimento. Então, esforço, coragem, levantar-se, fazer algo, sair da inércia. Paz é a tranquilidade em meio à guerra. E santidade. O que é ser santo? É ser separado, consagrado, de uso exclusivo de Deus. Sou dele, totalmente dele e ponto final. Isso é santidade, ser consagrado e exclusivo de Deus. E aqui nós podemos entender, eu vou usar esse versículo como chave, mas nós vamos utilizar outros versículos aqui na tela para a gente ler junto e pensar sobre eles. Nós entendemos que o chamado, juventude, o nosso chamado principal, o nosso chamado divino, que nós podemos dizer que é o principal mesmo, se eu vou dizer que é pregar o Evangelho, valeria a pena, daria certo eu pregar o Evangelho sem a santidade? Não, porque quando eu fosse pregar, alguém ia dizer assim, mas tu nem é o que tu disse, como é que eu vou ser crente? Então qual é o maior chamado da gente? A santidade. O primeiro e maior chamado é a santidade, é o foco principal do chamado divino. E Maérica, por que você diz isso? Vamos lá em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 e 16. 14 a 16. Leia comigo, vamos pensar sobre isso. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O versículo 14 vai dizer que nós não devemos viver da maneira que nós vivíamos no tempo de ignorância. Ai, Maérica, mas eu sempre fui da igreja. Olha, eu nunca fumei, eu nunca fui a uma festa, eu nunca me prostituí, eu sempre fui da igreja, eu cresci na igreja. A gente se engana muitas vezes porque nasceu na fé que a gente está blindado aí, né? Só que muitas vezes, na verdade, a gente para detectar o nosso coração, fazer o exame do introspecto, como dizia o nosso antigo pastor Antônio Carlos, aí a gente vai detectar um monte de coisinhas que, se a gente for levar em consideração e se duvidar, tem coisa mais ruim na gente que nunca saiu da igreja do que gente que está chegando agora. Por quê? Porque a gente se confia que eu nasci na igreja, então, e a gente se acha que por algum motivo a gente é melhor do que o outro que está chegando agora. Esse aí que veio lá do mundo todo cheio de mazela, pois é. Mas foi, parece que Jesus veio, não foi? Para os mazelados, né? Que pode ser que eu nunca vou poder dizer assim, Tiago, eu nunca fui mazelada, porque eu nunca fui do mundo, eu sou crente, que eu me entendo de gente. Mas o meu coração é depravado desde que eu me entendo de ser humano. Eu já nasci assim, pecadora velha. Valeu nada. Aí Jesus teve peninha de mim, teve pena da gente. Porque Jesus olha para mim para te ver o quê? Me diga. O que ele veio te? É igual a canção que foi cantada. Eu não sei o que ele viu em mim. E nem eu. Tu sabe o que ele viu em ti. Em mim eu não sei o que ele viu. Ele só pode ter visto Jesus, o filho dele na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz. Ele viu isso. Foi isso que Deus viu em nós. E aí ele vai dizer que nós não devemos andar como nós andávamos no tempo de ignorância. Imagina que eu nunca andei no mundão. Mas você conhece a verdade. Chegou num determinado tempo da sua vida que você pôde conhecer a verdade. E quando a gente passa a conhecer a verdade, meu irmão, já era. Você e eu não somos mais inocentes, não. Deus não vai ter ninguém por inocente sabendo que aquela pessoa conheceu a verdade do Evangelho. Eu ouvi uma frase uma vez na Scanf, eu nunca esqueci. E a professora dizia assim, que Deus vai cobrar de 3 tipos de pessoas. Aquelas que não sabem e não querem aprender,
as que sabem e não ensinam, e as que ensinam, mas não praticam. Isso aí mexeu comigo, eu nunca esqueci essa frase. Por quê? Porque nós precisamos entender que a partir do momento que a gente não conhece, podemos estar livres, mas quando eu conheço a verdade do Evangelho, está agora sobre mim essa responsabilidade. Aí o versículo 15 diz o quê? Voltando aí um pouquinho. Para nós aí, Célia. Começando aquele que o chamou, seja também santo em toda a sua conduta. É no falar, é no pensar, é no agir, é no seletivo, no que eu vejo, no que eu escuto, com quem eu ando, o que é que eu faço. Sede santo em toda a sua conduta, sede separado. E o 16, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ai, mãe, que é impossível um comedor de feijão, um jovem ser santo. Nós somos jovens, nós temos muito que viver, que aproveitar, né? Mas se a Bíblia diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo, ela nos dá a segurança que nós temos capacidade de sermos santos. Certo? Vamos continuando aqui. Tem uma frase que me chamou a atenção. Eu botei o nome do homem bem aqui. É o David Wilkerson. Aí você fala Wilkerson. Esse é o nome do nosso filho, viu, amor? Quando a gente é outro filho, David Wilkerson. Ele diz assim, ó: vivemos em uma triste época em que devemos também evangelizar os evangélicos. Vocês concordam com ele? Concorda que você quer só eu? Agora eu não estou só. Porque o que acontece? Porque hoje nós criamos justificativa para os nossos erros, para os nossos pecados. E isso é muito perigoso. Porque quando alguém, né, digamos, um líder vem nos exaltar, a gente tem um outro versículo para dar um suporte ao que eu estou falando. Não, irmão, não. A Bíblia também diz isso daqui. E aí a gente quer o quê? Debater. Né? Eu lembro de uma vez que o pastor Antônio Carlos contou que ele foi conversar com um jovem sobre um determinado acontecimento, e o jovem disse assim: pastor, o senhor está muito ultrapassado. Não é assim não. Deixa eu ensinar como é que é. Veja um jovem querendo ensinar um pastor. Né? Então por quê? Porque hoje nós temos qualquer justificativas para cobrir aquilo que a gente faz de errado. Você deve estar pensando aí na sua cabeça: ixi, essa palavra é para o fulaninho, fulaninho nem está aqui. Se fosse para o fulaninho, ele estaria aqui. Essa palavra é para quem está presente aqui. Essa palavra é para mim e é para você, é para todos nós. Porque hoje o Senhor nos convida para conversarmos, assim como a gente está conversando. É uma conversa dele com a gente. A diferença é que só ele vai falar e a gente vai escutar. Certo? Vamos continuar no Romanos 6, capítulo 6. Romanos capítulo 6. O versículo 1 e 2 vai dizer algo importante com relação àquilo que a gente faz, fala, pensa e quer justificar. Ele diz: olha, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Ai, maravilhosa graça, hipergraça. Ai, eu vou poder fazer o que eu quiser, né, PC? Se ele deixou você ver, se ele deixou... Olha, pega! Porque a graça está sobre mim, porque a graça me alcançou, a graça me abraçou. Ah, então quer dizer que porque a graça transbordou, eu posso continuar pecando? Aí o versículo 2 diz o quê? Olha só: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? O que tem de crente antigo, com práticas velhas, não está para gibi. E eu não falo, quando eu falo santidade, eu não me refiro a uma roupa, a um brinco na orelha, não. Eu me refiro ao que está aqui e que sai aqui, ó. Tiago diz que esse pedaço de carnezinha aqui, ele é mortal. Ele tem um poder grande. De quê? De matar. E muitas vezes a gente tem aqui, mas não tem nas atitudes, porque a gente se resguarda. E esse é o problema, porque às vezes a gente acha que por fazer, tá tudo bem.
fazer a obra de Deus está tudo bem. Por que que a santidade é o maior chamado? Porque o caráter, grave isso, o caráter precede as obras. Antes de Deus te levantar, me levantar para fazer algo, Ele trata o nosso caráter. Então a santidade vem antes das obras. Por quê? Porque o caráter precede as minhas obras. Amém? Então nós que já somos livres, que morremos para o pecado, vamos continuar nele? Não. Ah, irmã Érica, essa é uma palavra para jovem pecador. Aqui só tem jovem crente. Jovens crentes, adultos crentes, pessoas crentes, mas que de vez em quando a gente vacila. Ou vocês estão tudo já no nível, o nível elevadíssimo, nível, tem uma palavrinha que eu esqueci agora, né? Vamos continuar aqui. Olha só, Spurgeon, Charles Spurgeon vai dizer que a santidade é a parte visível da salvação. Já viram aquele versículo que se conhece a árvore pelos frutos? Como é que alguém sabe se eu sou uma pessoa santa? Pela minha conduta. Como é que a pessoa sabe que eu sou um salvo em Cristo? Ou que eu mesmo posso ter certeza que eu sou um salvo em Cristo? Pela santidade que há em mim. Ou que eu busco ter. Porque a santidade é o lado visível da salvação. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, 31. Estamos falando de santidade. Santidade de ordem vertical, eu e Deus. Daqui a pouco a gente fala sobre horizontal. Olha só. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O Colossenses 3,17, César, por favor. Colossenses 3,17. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus, Deus Pai por meio dele. Você imagina um jovem ir curtir uma festa e lá na festa ele dizer assim: Senhor, estou fazendo isso para a tua glória. Senhor, eu estou aqui em teu nome. Imagina uma irmã indo lá no CSU renovar o cadastro do Bolsa Família e mentir: Senhor, estou fazendo isso porque é em teu nome, é para a glória do teu nome. Imagine você ligar o celular e ver um conteúdo impróprio, imoral, e você dizer: olha, Senhor, estou vendo esse conteúdo para a glória do teu nome, em teu nome. Você imagina isso? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de e em nome de Jesus. Senhor, eu estou aqui usando essas roupas indecentes na academia, eu vou tirar só uma foto aqui de trás, é para a glória do teu nome. Vocês imaginam alguém pensando isso nessas horas? Não. Então, mas Paulo diz o quê? Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de... Eu estou comendo aqui igual um louco, eu não estou nem mais com fome não, mas eu quero comer. Eu estou comendo, Senhor, é para a glória do teu nome. Olha, Senhor, é em teu nome que eu estou comendo dessa forma, descontrolada. Eu estou andando com mais influências e eu estou fazendo isso, Senhor, para a glória do teu nome. É, Senhor, porque eu estou evangelizando. É para a glória do teu nome. É em teu nome. Vocês imaginam isso? Vocês conseguem se imaginar alguém nesses pequenos delitos falando isso para Jesus? Isso que eu estou fazendo, Senhor, é para a glória do teu nome. É em teu nome. Acontece isso? Não. Mas Paulo, ele vai nos alertar e nos aconselhar que tudo que nós fizermos, palavras, atitudes, pensamentos, tudo que fizermos seja para glória de e em nome de Jesus, dando graças a Ele. Olha, Senhor, estou falando mal aqui do fulaninho, mas é em teu nome, viu? É pro teu louvor, Senhor. Eu estou falando isso para que a gente possa entender que, como a gente, no dia a dia, a gente faz muitas coisas que não é em nome do Senhor. Não é para a glória dele.
E essa é uma luta que nós temos que ter diariamente. Sabe por quê? Porque santificação não é sobre proibição. Não pode isso, não pode aquilo. Quando a gente entende que santificação é sobre buscar fazer o que é certo, essa questão do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, a gente nem vai se preocupar. Por quê? Porque a gente está focado em fazer o que deve ser feito. Então, santificação vai muito além de que você usar um cordão, ou uma maquiagem, ou um brinco, ou seja lá o que for. Vai muito além disso. Quando nós nos preocupamos em fazer o que é correto e agradar a Deus, isso aí é de menos. Porque a santificação, ela me separa, mas ao mesmo tempo ela me aproxima. Me separa do pecado e me aproxima da vontade de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus. Então santificar não é sobre não pode, não vai, não deve, não vê, não isso, não aquilo, não. Isso é uma escravidão. Mas quando eu entendo que santificar é eu agradar e fazer a vontade de Deus, aí eu não preciso que o líder fique, menino, você é roupa de crente? Menino, tu ainda está ouvindo essas músicas mudando? Menino, isso, menino, não precisa, porque você já entendeu que santificar-se é aproximar-se do Senhor e fazer a sua vontade. Até aí você está entendendo? Amém? Amém? Vamos continuar. Agora vamos para a santificação horizontal. O começo do versículo de Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós devemos nos esforçar para quê? Para viver em paz. Gente, viver em paz. As pessoas, é fácil, é não. Não diga pra mim não, mas quantas vezes você sentiu vontade de pegar alguém pelos cabelos? Né? Assim, ó, pela goela. Né? Dizer umas poucas verdades. Aí o Espírito Santo, filha, te calma. Quantas vezes o textão, o WhatsApp, aí lá embaixo, na hora de enviar o Espírito Santo, não faz isso não. Vou apagar. Quando eu ver ele ou ver ela, eu vou dizer tudo que eu estou para dizer. Aí quando você ver a igreja, vai dizer, ó irmão, de nada. Viver em paz não é fácil. Mas esse em paz que a Bíblia diz não é viver enganchado, não. Aí a Amanda é minha best, né? Minha BFF, quer dizer assim. Aí ela normalmente é amiga, eu todo tempo abraçando, beijando no céu da casa dela. Não é essa paz. Que depender de mim, eu não vou perturbar a vida da minha irmã, não. Eu vou orar por ela, eu vou amar a vida dela, mesmo que a gente não tenha tanta afinidade. Mas ela é minha irmã. Então, se eu não posso, de alguma forma, abençoá-la, perturbar é que eu não vou. Eu quero ter paz com ela, paz comigo, paz com Deus. E a gente vai caminhando em direção ao Senhor. Interessante que, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E essa santificação, ela não é só de forma vertical, não. Ela é também horizontal. Porque a santificação tem muito a ver com os nossos relacionamentos. De como a gente se relaciona com as pessoas. Vamos ler lá, você coloque aí Colossenses 3:13. O que a Bíblia vai dizer? Colossenses 3:3, ó. Suportem uns aos outros. Você pode ler com amor, com alegria, força e dedicação. Suportem uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Olha o começo do versículo, irmão. Suportem. Olha, eu vou dizer. Ser crente não é fácil, não. É? Ser crente é estreito, não é? Porque a sua vontade é... Irmão, vá. Aí a Bíblia vem e diz assim, suporte. Suporte aquele ser humano que te perturba, suporte. É a Bíblia que diz, não é a tia Érica que está inventando história. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas. Porque a Bíblia, olha o versículo continua. Perdoe como o Senhor os perdoou. Toda vez que eu vou orar a oração do Pai Nosso, eu me lembro disso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que tem ofendido. Ora, bolas, se eu não perdoo meu irmão, como é que eu quero que Deus me perdoe? Irmão, mas não é fácil perdoar. Não é, irmão, nada na vida é fácil. Não é fácil emagrecer, não é fácil estudar e passar. Nada é fácil. Agora depende de nós, do nosso esforço.
nós devemos perdoar. Aí, o 14 diz o quê? Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor. Você não precisa estar abraçado, sem sair da casa do irmão. Todo dia eu estou lá tomando café, batendo papo de barará, pereré e cororó. Não. Você só precisa amar como ele é. Só isso. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Filipenses 2, 3. O que é que a palavra vai dizer pra gente? Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. E o 4. Cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também do interesse dos outros. O que a Bíblia diz? Nada façam por ambição nada façam por superioridade. Pelo contrário, considere o seu irmão superior a você. Olha como a Bíblia ela é rica e ela vai nos ensinando a viver como tem que ser, como a gente tem que viver, como Deus quer. Não considerando os nossos interesses, mas o do outro. Fulaninha assim, sabe, isso é um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Está abaixo dos meus. Se você pode ajudar, ajude. Se não pode, cala a boca. Porque às vezes a gente não pode ajudar, mas a gente sai falando. Olha, fulano me pediu ajuda. Eu não pude ajudar não, mas deixa eu te contar. Está acontecendo isso. Vem cá, deixa eu te contar o que a irmã acabou de me contar. E quando você menos percebe, a pessoa que deveria ajudar não ajudou, fez você complicar mais ainda a situação. Então, a palavra de Deus diz que a gente tem que considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Superior, eu não sou melhor que o Tiago. Ele também não é melhor do que eu, só porque ele é alto. Ele é melhor que eu. Não, nós somos irmãos. E nós devemos considerar um ao outro superior. Nada fazer por egoísmo, exaltação ou orgulho. Porque se tem uma coisa que Deus não tolera é a soberba. Se você faz algo por orgulho, show. Sua recompensa você já ganhou. Foi aqui na terra, no céu você pode esquecer. Porque o que você queria não era aplauso, você já teve na terra. Então faça tudo com humildade. Continuando, 1 Coríntios 15, 33. A santidade não é só vertical, é horizontal. É eu e meu irmão, eu e meus relacionamentos. É perdoando, é considerando superior a mim. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Selecionar. Não é excluir, não é fazer acepção de pessoas. É ter cuidado com quem você anda. Isso também é santidade. Saber como me relacionar, com quem me relacionar. E vocês sabiam, juventude, que essa questão da santidade vai tão além, que até o fato de você pedir emprestado e devolver é uma característica de alguém que busca a santidade? Pegou emprestado, devolva. Se comprometeu, cumpra. Deu sua palavra, seja leal. Deu minha palavra, eu vou lá, eu dei minha palavra. Nem que você saia prejudicado, mas você dá a sua palavra, você vai lá. Alguém confiar em você em algo e você guardar aquele segredo. Isso são características de alguém que busca a santidade. Porque ser santo não é só colocar uma saia lá nos pés, uma blusona grandona, deixar o cabelo até lá na cintura. Não, ser santo vai muito além, é nas coisas mínimas do nosso dia a dia. É poder comprar e pagar. É ser santo, são características de alguém que vive em santidade. É alguém que alguém olha e diz assim, isso aí é uma pessoa honrada. Isso aí é alguém que tem palavra, falou e cumpriu. Isso aí é alguém que compra e paga. É um jovem diferenciado, é um jovem diferente. É alguém que anda na rua, mas anda de forma séria, não anda com brincadeiras sem graça, com coisas escandalosas. Não! Tudo isso é a busca da santidade. As coisas mais simples que a gente julga. E aí ele vai dizer, cuidado com as companhias. E deixa eu dizer, não se assustem, a gente tem que ter cuidado até dentro da igreja. Ai, irmã Érica, mas na igreja só tem os nossos irmãos. Mas tem crente que é má companhia.
Por quê? Porque ele ainda não entendeu. Ele ainda não se converteu. Ele erra ainda quando os outros errarem. Entendeu? É aquele que faz alguma coisa para que um fique contra o outro. Inventa a história e depois esconde as galinhas. Ó, esconde. Eu não sei como isso aconteceu. É aquele que faz um montinho para destruir o outro. A gente tem que ter cuidado também na igreja, irmãos, porque a gente tem uma ideia de que é porque está na igreja é santo. Nem sempre! Nem sempre! Ah, mas está dentro da igreja, irmão, é santo, é separado, mas adora mentir. E botar um contra o outro. A gente tem que ter cuidado com as más companhias, até dentro da igreja. Infelizmente, essa é a verdade. Até dentro da igreja, ter muito cuidado. Então, o que nós podemos entender dessa palavra? Quando o autor aos Hebreus vai dizer: esforçai-vos para ter paz. O que depender de vocês, tenham paz com as pessoas. Não vive arranjando confusão, não. Não fique perturbando a vida de ninguém, não. Ame o seu próximo. Qual o maior mandamento? Não é amar a Deus e ao próximo? É fácil? Não é. Mas se a Bíblia manda, é porque Deus sabe que a gente é capaz de fazer. E ele diz: sede santos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não vai entrar lá. Você pode fazer o que você quiser da sua vida: cantar bem, tocar bem, pregar bem, evangelizar bem, fazer tudo muito bem. Mas se não for santo, não chega. Até que tem aquela passagem que alguns disseram: Senhor, mas então não nós não pregou, então não nós fizemos umas coisas aí, nós fizemos um reteté, um recanto, fizemos um negócio. Aí Jesus vai dizer o quê? Nem sei quem vocês são. Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade. Ora, como maldade? Se eu preguei, se eu evangelizei? Coração totalmente distante do Senhor. Então o que a gente pode concluir aqui? Nós precisamos concluir que a gente tem que aprender a separar as coisas, a conciliar. Porque a gente prega um Jesus que ele é só amor. E ele é amor, não é, gente? Mas a Bíblia diz também que ele é justiça. O mesmo Jesus que é por amor é pura justiça. A Bíblia diz que o reino dele é de justiça, de equidade. Ele é justo em tudo que ele faz. Salmos 11, versículo 7, eu coloquei aqui, diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. A gente não pode querer juntar as coisas. Ah, mas Deus me ama. Deus jamais vai permitir que eu chegue ao inferno. Não, porque Ele me ama. Ele morreu, Jesus morreu na cruz por mim. E jamais Ele permitirá que eu chegue ao inferno, pois continue pecando. Continue vivendo a vida dupla. Sai de cima do muro, não, fica lá. Aí você vai ser surpreendido. Porque Ele é amor, mas Ele é justiça. E nenhum de nós seremos inocentes no grande dia. Hoje Ele é Pai, um dia Ele será o quê? Juiz, né? Então esse é o tempo da gente começar a voltar a falar sobre essas coisas. Sobre santidade, sobre vida com Deus, sobre busca constante. É o tempo da gente ser santo mesmo de verdade. Sabe? Por que falta pra gente? Me diga vocês. Agora eu quero que vocês respondam. O que falta pra nós vivermos algo novo da parte de Deus? Sai desse raso. Que canta, não sente nada. Culto terminou, tá tudo do mesmo jeito. Culto foi uma benção. Cheguei em casa, tentação bateu ou caí. Ô Jesus, nem querer. O que falta pra gente experimentar algo novo da parte de Deus e sair do raso? O que vocês acham que falta? Renúncia. O que mais? Vergonha na cara. O que mais? Firmeza na fé. Firmeza na fé, convicção, ser convicto, né? Intimidade com Deus. São coisas que faltam para que a gente saia do raso e experimente mergulhar nas águas profundas. O que Deus tem pra gente, mocidade, não é só em uma semana, não. Uma semana pentecostal cheia do poder de Deus, que eu amei, eu queria nem que tivesse fim, mas teve, porque tem que ter, né?
Haja dinheiro para trazer os pregadores de fora, porque o bichinho também tem que comer, tem que viajar. Eu não queria que tivesse fim, mas teve, e aí? Acabou. Acabou? Ficou nisso? Então é essa busca que Deus quer que a gente tenha para que nós venhamos experimentar coisas novas no Senhor. E sair do raso, começar a entrar no profundo. É isso que Deus tem para mim e para você. E aí, o que a gente vai fazer em relação a isso? Eu já sei que eu preciso ter vergonha na minha cara. Eu tenho que ter renúncia. Eu tenho que ter intimidade com o Senhor. E eu faço o que em relação a isso? Aí você responde para Jesus e para você mesmo. Né? Vamos o último versículo da noite. Hebreus 12. Hebreus 12, 5. Vai dizer assim. Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. O versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você está nesse culto e ouviu essa palavra, se sinta amado. Porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Não fique, como diz aí o versículo 5, né? Vou dar aí o versículo. Não fique magoado com a repreensão. Que palavra foi essa, irmão Tiago? Poderia vir uma palavra mais de avivamento, né? Para a gente continuar naquele clima da Semana Pentecostal e da glória a Deus, e tarará, e tereré, e tororó, e pororó. Não, mas foi essa a palavra que o Senhor trouxe. Aleluia. Então receba e se sinta amado, porque hoje o Senhor sentou conosco e nos alertou que a vida com Ele, embora alguns digam, né, por aí, não tem nada a ver não, é assim mesmo, venha, vamos fazer assim desse jeitinho, que negócio de orar, pedir direção de Deus, não, vamos fazer aqui do nosso jeito, não tem nada a ver, negócio de pecado, não. Deus está nos alertando hoje, conversando conosco, dizendo, ainda há tempo de voltar, de viver o primeiro amor, como a Kessinha pregou lá na sede. Eu estou disciplinando, uma jovem, espero nunca discipliná-la. Eu estou discipulando uma jovem e ela disse assim, tia Érica, fazer isso aqui é pecado? Então ela tem essa preocupação de saber que se o que ela está fazendo está agradando a Deus. Certo? Aí eu fiquei pensando sobre isso. Como a gente perdeu isso no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, a gente perdeu aquele costume de olhar no espelho e dizer, e aí Jesus, o Senhor gostou da minha forma que eu estou vestida hoje? De sair na rua, de fazer qualquer outra coisa e dizer, Senhor, eu vou ali nessa porta de emprego, me abençoa, vai na minha frente, me dá direção. É isso mesmo que o Senhor tem para mim? E eu fiquei pensando sobre isso. A gente, no decorrer do tempo, perdeu isso daí. Essa questão do, e aí, Senhor, o que é que o Senhor está achando? O Senhor está se agradando? Então é tempo de voltar, tá bom? Vamos voltar a ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E Ele nos chamou para ser o quê? Santos. Digam, Deus me chamou para ser santo e me esforçar para viver em paz. Porque santidade não é somente com Deus, é com o meu próximo também. Deus abençoe você, sua vida, que nós possamos ouvir esta palavra e buscá-la, viver e obedecer, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e que nós possamos experimentar coisas novas. Amém. Querida de oração, meus irmãos. Amado Pai, Deus da glória, agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor falou aos nossos corações, pelo louvor e pela palavra que a tua filha que ministrou. Que saímos daqui, Pai, cada vez mais fortalecidos com a nossa fé, buscando a santidade pela tua palavra, pela vida em comunhão da tua igreja, até que o Senhor venha. Abençoe todo o ministério e todo o departamento de mocidade, a este projeto, Pai, do congresso que está chegando, a toda a liderança do teu povo e a tua igreja. Em especial, te apresento, Pai, o projeto da reforma deste templo. Queremos, Pai, uma resposta tua e a providência divina para darmos início a esse projeto.
Assim nos despedimos, Pai, da tua presença. Dá uma noite abençoada. Amanhã estaremos, Pai, de volta à tua casa para aprender de ti e cultuar novamente o teu povo. Nos despedimos, Pai, em tudo. Abençoe todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de todo o povo de Deus, todos os jovens, toda a igreja, desde agora e para sempre. E quem é santo como Deus é, diga amém. É o tempo de cegar e tu sem vacilar. Declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem e ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. As gavelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo estas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem e ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e